Boa noite e bem-vindos ao On The Record, o programa de entrevistas em profundidade da I24 News. À medida que a guerra com o Irã chega ao 6º mês, o que começou como uma campanha dos Estados Unidos e de Israel para degradar ainda mais o programa nuclear do Irã e potencialmente derrubar o regime, transformou-se na guerra pelo Estreito de Hormuz. O memorando de entendimento, que exigia que o Irã reabrisse a via navegável estratégica e que os Estados Unidos removessem as sanções contra Teherã, entrou em colapso, com ambos os lados agora envolvidos em uma dinâmica de escalada gradual. Os Estados Unidos atacam alvos militares iranianos no Estreito, e o Irã continua atacando navios comerciais em países árabes do Golfo, assim como na Jordânia. E com o Irã não demonstrando sinais de disposição para ceder o controle sobre o Estreito, um retorno às operações militares em larga escala contra o Irã, com ou sem Israel, parece inevitável. Para analisar essa situação volátil na região, hoje à noite estou com Mark Dubowitz. Dubowitz é o CEO da Fundação para a Defesa das Democracias, um think tank apartidário com sede em Washington, D.C. Ele é um dos arquitetos da campanha de máxima pressão sobre o Irã e apresenta o podcast Iran Breakdown. Mark, obrigado por estar aqui comigo pessoalmente. É uma honra estar com você pessoalmente. Ótimo, obrigado. Como disse na introdução, não há cessar-fogo. O memorando de entendimento está morto. Não há negociações nucleares. O Irã continua realizando ataques por toda a região. E acabou de rejeitar uma proposta de gestão conjunta do Estreito de Hormuz com Omã. Então, quem está dando as cartas aqui? Quem está ditando o ritmo, a realidade? É os Estados Unidos ou o Irã? Acredito que sejam os Estados Unidos. O Irã está em guerra com os Estados Unidos há 47 anos, desde a Revolução Islâmica em 1979. Só no governo Trump começamos a revidar, durante seu primeiro mandato. E agora nós, com parceiros próximos em Israel, passamos para a ofensiva contra a República Islâmica. A República Islâmica está hoje no ponto mais fraco em 47 anos. Então, em termos gerais, nós estamos ditando o ritmo. Mas é claro, os iranianos também têm voz nessa questão, e eles continuam tentando sobreviver e revidar o máximo que podem. Olha, sobre isso, eu entendo o que você está dizendo. E no fim de semana nós vimos... Você sabe, essa dinâmica do presidente Trump prestes a ordenar ataques massivos ao Irã e então, no último momento, cancelando. Segundo relatos, foi devido à falta de interceptores. Mesmo que o próprio Trump tenha negado esses relatos. Já passamos por isso antes, em maio. Houve uma dinâmica semelhante, onde havia, você sabe, conversas sobre um ataque iminente e significativo dos Estados Unidos ao Irã. E isso também foi evitado no último momento. Naquela época, as notícias diziam que isso aconteceu porque as nações árabes do Golfo pressionaram Trump para evitar tais ataques. Então, isso é simplesmente uma tática de Trump para prolongar esse processo, enrolar os iranianos até as eleições de meio de mandato em novembro. Acho que o presidente Trump está fazendo o que ele mais gosta de fazer, que é deixar o adversário dele desequilibrado. Então os iranianos não conseguem entender direito se Trump quer fazer um acordo ou se quer esmagá-los. E ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que o presidente Trump descobriu o que muitos no Oriente Médio já descobriram há muitos anos, que é muito melhor lutar e conversar ao mesmo tempo do que lutar, fazer um cessar-fogo, conversar, cessar-fogo, lutar e fazer tudo isso em sequência. Que é meio que a dinâmica que está acontecendo agora. Estamos conduzindo isso em paralelo, não em sequência. O presidente Trump pode ordenar ataques militares daqui a 1 ou 2 dias, depois de os iranianos lançarem mísseis balísticos contra tropas dos Estados Unidos na Jordânia. Ele afirmou que vão derrotá-los com força e usou palavrões. Não vou mencionar isso, mas ele disse que eles vão atacar. Mas o que isso vai mudar? E a realidade? Eu acho que, fundamentalmente, esse regime está desesperado. Eles são fracos. Eles usaram sua única carta, a de Hormuz, num momento ruim, pois estão muito fracos. O velho Ali Khamenei, líder supremo, foi eliminado em 28 de fevereiro, após ataques israelenses. Ele era um líder supremo paciente e estava no poder desde 1989, sendo um dos ditadores mais antigos do mundo. Ele queria criar um escudo com milhares de mísseis balísticos capazes de ameaçar Israel, parceiros do Golfo e forças e embaixadas dos Estados Unidos. Sob esse escudo de mísseis, fabricar armas nucleares. Fabricar mísseis balísticos intercontinentais para atingir o território americano. Sabe, 500 mil drones.
e ter uma economia que pudesse suportar a pressão americana. Agora, ele foi eliminado em um ataque, e seu sucessor, seu filho, Mojtaba Khamenei, que a gente nem viu, está em algum lugar escondido em um bunker. A gente nem sabe se ele está vivo. Ele e a guarda revolucionária jogam a carta de Hormuz no ponto mais fraco. Acho que o almirante Bradley Cooper lidera o CENTCOM. E os militares dos Estados Unidos fizeram um trabalho muito bom ao neutralizar muitas das ameaças militares que existem em Hormuz. Podemos discutir as ameaças que ainda existem. Acredito que o problema é menos militar e mais relacionado ao seguro marítimo, envolvendo petroleiros, donos de navios e sua disposição em transportar cargas na região. Mas veja, quero dizer, como expliquei na minha introdução, o principal objetivo dos Estados Unidos e de Israel ao se envolverem nessa operação contra o Irã era a questão nuclear. Não estamos falando disso de forma alguma. Quero dizer, não só nós, mas o Irã e os Estados Unidos. Eles deveriam participar de negociações nucleares como parte do memorando de entendimento. E se o Irã simplesmente tivesse esperado 60 dias, teria tido controle total sobre o estreito. E talvez houvesse negociações nucleares, mas o Irã não se controlou. Eles começaram a atacar navios, mas não há negociações nucleares. Em que ponto está a ameaça nuclear neste momento? Bem, não há enriquecimento nuclear pela primeira vez em 20 anos. Quero dizer, o ponto é que o presidente Trump e as forças de defesa de Israel causaram danos tão severos ao programa nuclear do Irã, eles atrasaram tanto em termos de capacidades de enriquecimento, centrífugas avançadas, locais de enriquecimento, cientistas de armamentos. Quero dizer, estávamos realmente em uma situação muito, muito crítica antes da Operação Martelo da Meia-Noite e Leão em Ascensão. Os iranianos tinham material enriquecido suficiente para 22. Eles estavam há poucas semanas, ou sendo otimista, há alguns meses, de ter uma ogiva nuclear. Esse programa foi dizimado. Achou que dizimado está errado, pois significa reduzido em 1/10. Acho que na verdade foi quase obliterado. O único problema restante é algo chamado Pickaxe Mountain. Espero que possamos falar sobre isso. Por favor, qual o significado desta foto? Pickaxe Mountain é o último lugar. O lugar onde o Irã poderia realmente construir um programa completo de armas nucleares. Fica a 90 a 135 metros de profundidade, uma montanha envolta em granito. Os iranianos transferiram milhares das centrífugas avançadas restantes para lá. Há especulações sobre possível transferência de material enriquecido, ainda não confirmada. E se transferirem isso, montarem produção de metal de urânio e levarem cientistas de armamentos para lá, eles poderiam surgir com um programa clandestino e abrangente de armas nucleares. Então, eu acho que nas últimas semanas, felizmente, essa questão veio à tona. O presidente Trump está falando sobre isso. O primeiro-ministro Netanyahu, todo mundo está falando sobre Pickaxe Mountain. O presidente Trump deixou muito claro. Você sabe, ele disse que lidaria com Pickaxe Mountain. Ele lançaria um míssil pela porta da frente. O problema é muito mais complicado operacionalmente. Agora estamos falando de algo que, no FDD, já discutimos há 2, 3 ou 4 anos. E, finalmente, isso está recebendo atenção. Então, a questão nuclear está de volta à mesa. Mas é claro, Hormuz tem sido a arma de perturbação em massa, a arma de distração em massa. E eu acho que isso tirou a arma de destruição em massa, pelo menos temporariamente, da mesa. Mas certamente o Mossad, a Unidade 8200, a NSA e a CIA estão monitorando de perto os esforços de reconstituição do Irã, tanto no lado nuclear quanto no lado de mísseis. Agora então, Pickaxe Mountain é o local perto de Natanz, que é mais ou menos uma instalação nuclear completa. Podem ocorrer operações de enriquecimento lá. Não sabemos ao certo. E será muito difícil, se não impossível, destruí-lo com bombas anti-bunker, porque está enterrado ainda mais fundo do que Fordow. Fordow fica a 80, 100 metros abaixo do solo. Este está a pelo menos 120 metros, mais ou menos. Então, se você não consegue destruí-lo pelo ar, isso basicamente deixa apenas uma opção em terra. Sim, quero dizer, você não pode destruí-lo pelo ar, mas certamente poderia limitar o acesso iraniano a ele, bombardeando as entradas, acessos, sistemas de ventilação e, você sabe, a rede de energia que o sustenta. Mas você está certo. Está enterrado tão fundo que, se construírem instalações de enriquecimento, serão várias interligadas em diferentes níveis. Será muito difícil repetir em Fordow e Natanz o que fizemos pelo ar. Resta a opção das forças especiais, o que obviamente é muito perigoso enviar a Shalag ou a Força Delta e obviamente os horrores de baixas ou reféns. Há empresas israelenses desenvolvendo tecnologias.
Inclusive, vou receber o CEO de uma delas no meu podcast, o Iran Breakdown, amanhã, para falar sobre algumas das outras alternativas. Mas há alguns desenvolvimentos realmente interessantes acontecendo usando robótica e outras tecnologias inovadoras que talvez possam destruir Pickaxe Mountain. Mas muitas pessoas inteligentes estão trabalhando duro por muitas horas para tentar resolver isso. Então, esse é o problema nuclear. Mas, neste momento, o foco está em Hormuz. E, de acordo com os Estados Unidos, avaliações de inteligência, os ataques contínuos dos Estados Unidos, pelo menos no formato atual, eles não são suficientes para influenciar a posição do Irã na mesa de negociações. Estamos falando de um regime encorajado. Eles agora chamam suas operações nos países árabes do Golfo de Operação Vitória. Isso mostra uma mudança clara em relação às operações Promessa Verdadeira contra Israel, quando juraram responder a todo o ataque israelense. Agora eles estão dizendo que venceram e que vão solidificar isso. Então, o que os Estados Unidos podem fazer para quebrar esse impasse? Veja, o regime age com arrogância justamente onde é mais fraco. Fazem muito barulho, muitas vezes sem motivo. Eu diria novamente que eles têm ameaças, mísseis e drones. Eles são um incômodo militar em Hormuz. Mas eles não passam de um incômodo. Acho que o almirante Cooper fez um trabalho espetacular ao neutralizar muitas das ameaças de mísseis, drones e embarcações de ataque rápido em Hormuz. Agora, é uma questão de seguro, como já disse. Acho que seguradoras privadas, como Lloyds de Londres e clubes de seguro do Reino Unido, ou deixaram de segurar petroleiros, ou aumentaram muito os prêmios. E acho que agora realmente há uma necessidade dos governos soberanos intervirem, criar um fundo internacional de seguro marítimo. Se 20 países investissem 20 bilhões de dólares cada, haveria 400 bilhões em seguro soberano. E não se trata apenas do Estreito de Hormuz. Estamos aprendendo agora, sabe, Bab al-Mandab. Os Houthis, grupo terrorista apoiado pelo Irã no Iêmen, querem fechar o estreito. O Estreito de Gibraltar traria grandes dificuldades aos europeus, assim como o Estreito de Malaca para singapurianos, japoneses e indianos. Sul-coreanos, nossos parceiros no Indo-Pacífico e o Estreito de Taiwan, que o Partido Comunista Chinês está de olho todos os dias. Então temos esses múltiplos pontos de estrangulamento. E eu acho que a boa notícia sobre Hormuz é que, como eu disse, os iranianos jogaram essa carta no seu ponto mais fraco. E é um trunfo que está perdendo força. Quero dizer, agora você tem os sauditas, os emiradenses e outros procurando construir alternativas ao Hormuz. Outros oleodutos, como o oleoduto leste-oeste, que os sauditas têm usado para transportar 5, 6 milhões de barris por dia até o Mar Vermelho, o oleoduto de Fujairah, que os emiradenses estão usando para contornar Hormuz. Ambos os países estão agora construindo oleodutos adicionais, e há outros oleodutos em construção ou em fase de planejamento, incluindo oleodutos que poderiam chegar a Israel e ir até ao Mediterrâneo, oferecendo mais um ponto de saída para o petróleo e commodities do Oriente Médio. Então, essa será a realidade nos próximos meses? Bem, certamente para os próximos meses, mas acredito que nos próximos anos a República Islâmica vai perceber que ao jogar a carta de Hormuz em seu ponto mais fraco, por desespero, ela precipitou uma mudança fundamental em como a energia global vai sair do Oriente Médio. E vai chegar um ponto em que Hormuz não será mais significativo. É isso que os iranianos precipitaram. Isso vai levar alguns anos para se concretizar. Mas, enquanto isso, eles vão seguir apostando na carta de Hormuz e continuar a desenvolver Pickaxe Mountain como seus dois últimos pontos de influência. Acho que Estados Unidos e Israel devem manter a pressão por meio do bloqueio, fazendo comboios passarem em um contrabloqueio, como mencionei anteriormente, sanções financeiras, que seguirão pressionando a economia da República Islâmica. O que falta na estratégia não é voltar às grandes operações de combate, mas apoiar os milhões de iranianos que, desde 1999, vão às ruas gritando morte ao ditador. 15% da população estava nas ruas em janeiro, 14 milhões de iranianos. 40 mil deles foram mortos. Israel estava lá para apoiá-los. Os Estados Unidos não estavam. Já passou da hora do presidente dos Estados Unidos ordenar que a inteligência americana crie um plano abrangente de máximo apoio ao povo iraniano, pois eles voltam às ruas. De 85% a 90% dos iranianos desprezam esse regime. E eles sabem que não há vida possível sob esse regime. Eles precisam derrubá-lo. São iranianos que estão lá, em campo. Temos obrigações morais e geopolíticas de apoiá-los quando retornarem.
Agora, você mencionou Israel, e tudo isso está acontecendo com Israel à margem. É bem incomum imaginar uma guerra regional acontecendo no Oriente Médio, e Israel não sendo uma parte ativa nisso. Pelo menos não agora. Ontem, o primeiro-ministro Netanyahu se reuniu novamente com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Pelo que você está ouvindo, pelo que você entende, sobre o que eles conversaram? Novamente, eu acho que os dois líderes sentaram, estão alinhados. Quero dizer, sempre há muita conversa em Washington, em Israel e ao redor do mundo sobre esse relacionamento. Se eles estão se dando bem ou não. Eles estão se dando bem. Eles não estão se dando bem. Acho que isso é mais para repórteres de notícias e influenciadores de redes sociais. Eu acredito que a coordenação entre os Estados Unidos e Israel tem sido sem precedentes. A coordenação entre esses líderes é inédita. E eles discutiram o próximo plano. Qual é o plano B? Agora o presidente Trump quer tentar a diplomacia. Eu não acho que o primeiro-ministro Netanyahu vá tentar convencê-lo do contrário. Ele vai dizer: tente, você já tentou antes. Tentamos com o memorando de entendimento. Como esperado, os iranianos não cumpriram. Tente novamente. É improvável que você progrida muito, mas faça o seu melhor, senhor presidente. Vamos falar sobre o plano B. E se a diplomacia falhar de novo? O que fazemos juntos? O que fazemos separadamente? Como Israel pode ajudar? Mais uma vez, o presidente Trump colocou o país e o mundo, finalmente, em uma posição ofensiva contra a República Islâmica do Irã. Ele contou com o apoio de Israel, um parceiro próximo. Acho que nunca na história militar dos Estados Unidos fomos à guerra com um parceiro tão próximo, integrado e capaz de lutar. E então, é claro, o presidente Trump pode contar com Israel por diversos motivos operacionais. Ou ele pode decidir, que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem lidar com isso. Israel, é melhor você ficar de fora por enquanto. Agora, ambos os líderes têm seus próprios cronogramas políticos internos. Temos as eleições no final de outubro em Israel. Há as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro. Na sua opinião, isso está impactando a tomada de decisões de algum dos lados? Sim, sem dúvida o presidente Trump quer manter a Câmara e o Senado, o que pode complicar, mas acho que os iranianos às vezes erram ao avaliar a política americana, pensando que se Trump perder a Câmara e o Senado, que ele ficará fragilizado até o fim do mandato. E a realidade é, independente de manter a Câmara e o Senado, é o seguinte: o que presidentes fazem nos 2 anos finais, pois costumam perder Câmara e Senado. Eles saem da política interna, bloqueados pela oposição, para a política externa e a segurança nacional. E, portanto, não há dúvida de que teremos um presidente Trump ainda mais sem restrições durante 2 anos para realmente aumentar a pressão contra o Irã. E ele reconhece que seu legado está ligado ao sucesso de sua política em relação ao Irã. Ele quer sair como vencedor. E eu acho que, com isso em mente, os iranianos precisam ter cuidado. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu, eu não conheço tanto sobre a política interna de Israel. Eu tento não me envolver nisso. Mas, claramente, ele está enfrentando alguns desafios reais e uma oposição de verdade às vésperas da eleição de outubro. Ele precisa de uma vitória em política externa para mostrar aos eleitores que valeu a pena todo o tempo que os israelenses passaram em abrigos e os riscos que enfrentaram. E os custos que eles tiveram para garantir que não foi em vão. E ele precisa mostrar alguma demonstração de sucesso para os eleitores israelenses se quiser ter alguma chance de ser reeleito. Agora, quero dar um passo atrás, uma visão um pouco mais ampla da região, porque os ataques do Irã estão focados nas nações árabes do Golfo, principalmente dos Estados Unidos. Bases nesses países. Mas não só isso, eles também atacaram infraestrutura crítica durante a Guerra de 40 Dias. Mas agora estão mirando principalmente na infraestrutura do Kuwait. Agora, os Estados Unidos sofreram baixas significativas em termos de militares mortos ou feridos como resultado desses ataques. Mas essas nações árabes do Golfo estão sofrendo ataques diários por parte do Irã. Então, na sua opinião, o que esses ataques estão fazendo com as relações entre os Estados Unidos e o Golfo? Quero dizer, esses países não começaram a guerra, mas são eles que estão sofrendo o grosso da agressão do Irã. Sim, quero dizer, falar sobre o Golfo é complicado porque envolve vários países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Omã, Kuwait e Bahrein, cada um com seus próprios interesses. Acredito que os emiradenses são bem alinhados com os Estados Unidos e Israel. Eles reconheceram que não podem conviver com a República Islâmica na forma atual em que ela se encontra. Eles foram os mais afetados por esses golpes. Foram mais de 2.000 mísseis. 1.800, o país mais atingido. O país de todos. De todos eles. E eu acho que eles estão prontos para o confronto.
Quero dizer, acho que eles sempre vão tentar diminuir a tensão com os iranianos e evitar que mais foguetes e drones atinjam suas torres de vidro em Dubai. Eles sabem que não podem conviver com esse regime. No outro extremo estão os qataris, sabe, um regime da Irmandade Muçulmana que tem relações próximas com a República Islâmica do Irã. E mesmo que o Irã tenha atingido campos de gás natural catares e que os catares nunca possam ser considerados aliados confiáveis dos Estados Unidos, talvez eles estejam acordando para a realidade do que significa ter tanto a República Islâmica como vizinha, quanto a base aérea de Al-Udeid em Doha. E isso pode realmente afetar alguns cálculos. Mas eu acho que quando começou a incomodar, mas então quando o Irã, quando ataca esses países, está tentando convencê-los de que a presença de ativos militares dos Estados Unidos em seu território é prejudicial à sua segurança nacional. Então, do seu ponto de vista, você acha que esse é o resultado que está acontecendo? Ou talvez o oposto, que isso está aproximando o Golfo, ou que existem diferentes blocos no Golfo, como você mencionou, mas fortaleceu as relações já existentes, aproximou esses países dos Estados Unidos. Acho que o pior cenário seria se esses países do Golfo acordassem numa segunda-feira e descobrissem que o presidente Trump vai retirar as tropas americanas de seus países e abrir uma grande base aérea em Israel para o Comando Central. Quero dizer, eles sabem que sem os Estados Unidos lá, eles ficam vulneráveis à República Islâmica e à Guarda Revolucionária Islâmica. Mesmo nervosos, isso ainda os torna alvo. Eles admitem que, sem apoio dos Estados Unidos, eles estarão em uma situação bem mais grave. Acredito que, mais uma vez, os emiradenses estarão conosco. Os qatarianos, eles fazem o jogo deles e não estarão conosco. Os sauditas sempre ficam em cima do muro. Se eles acreditarem que os Estados Unidos estão realmente comprometidos em defendê-los, com a região e em enfrentar o Irã, eles estavam conosco. A Força Aérea Saudita e a americana atacaram milícias xiitas iraquianas apoiadas pelo Irã, que enviavam drones contra a infraestrutura energética saudita. Eles estavam conosco. Eles estavam voando lado a lado com a nossa Força Aérea, atingindo esses alvos. Por outro lado, se acharem que estamos recuando ou que faremos um memorando de entendimento falho, que na prática dá ao Irã influência sobre o Estreito de Hormuz e caminho para armas nucleares, eles vão ficar em cima do muro e começar a tentar apaziguar a República Islâmica. Enquanto isso, eles fazem acordos com paquistaneses e chineses, buscando outros patronos poderosos que os apoiem. Então, o Golfo sempre é complicado, mas eu acho que a República Islâmica calculou muito mal ao atacar esses países do Golfo e criar tanta amargura que vai levar muito tempo para ser perdoada. Se é que algum dia será. Sim, conversando com pessoas no Golfo, compartilho dessa avaliação, e é isso que também ouço. Vamos encerrar agora e passar para a última parte do programa, o segmento de perguntas rápidas. Vou te mostrar 3 fotos e, se puder, responda brevemente. Diga a primeira coisa que vier à mente. Então aqui está a primeira foto. Este é o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump no Salão Oval ontem. Sim, quer dizer, veja, 2 líderes que são presidentes e primeiros ministros em tempos de guerra acreditou que têm relação muito próxima. Uma relação calorosa, mas às vezes difícil, como líderes mundiais costumam ter. FDR e Churchill tiveram uma relação difícil na Segunda Guerra Mundial. São 2 líderes em guerra que sabem que a República Islâmica do Irã é uma grande ameaça para os 2 países e estão prontos para ir até o fim. Certo, vamos para a segunda imagem. Este é Netanyahu, falando à margem do funeral de Lindsey Graham ontem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sim, novamente, 2 líderes mundiais que estão sendo ameaçados pelos mesmos inimigos, pelo Irã e efetivamente pela China, Rússia e Coreia do Norte, que eu acho que têm inimigos e aliados em comum. E mesmo sendo uma relação complicada, pois os israelenses não podem se dar ao luxo de fazer da Rússia uma inimiga. Eu acho que cada vez mais. Nós entendemos que nossos amigos ucranianos têm capacidades antidrone que nós, os Estados Unidos, precisamos, que Israel precisa. Nossos amigos ucranianos sabem que precisam do apoio dos Estados Unidos e de Israel. 2 presidentes ou líderes de democracias sitiadas enfrentando um eixo de agressores, com inimigos comuns, objetivos comuns. E eu acho que isso significa relações muito mais próximas entre Ucrânia e Israel no futuro. Uma resposta breve, sim ou não. Você acha que os 2 países estão maximizando a cooperação dentro das limitações atuais que você mencionou? Não.
muito mais a fazer. Tudo bem. Agora, a última foto. Presidente sírio Ahmad al-Sharaa. É impressionante, quero dizer, ele ainda parece um ex-líder da Al-Qaeda usando um terno mal ajustado. Mas dito isso, acho que na verdade a maior oportunidade agora para a normalização de Israel é justamente com a Síria. Não me surpreenderia nos próximos meses se houvesse um acordo entre Israel e a Síria intermediado pelos Estados Unidos. Acho que, novamente, são dois países que têm interesses em comum. E acho que al-Sharaa precisa reconstruir a Síria. E o caminho para isso é ter melhores relações com Israel. Sim, ele demonstrou otimismo em relação a isso em uma entrevista recente à Al Jazeera. Mark, precisamos encerrar por agora. Obrigado novamente por estar aqui esta noite. Sintonize novamente na próxima semana, aqui no On The Record. O episódio de hoje e os anteriores estão no YouTube e Spotify. Obrigado por assistir.